De volta com a nossa série de entrevistas com os candidatos à reitoria da Universidade Federal do Estado do Piauí. Hoje nós recebemos aqui em nossos estúdios da Udia TV, que fica localizado aqui no centro de Teresina, o professor Marcos Sabri, que está à frente da chapa UFP Meritocracia. Ao lado dele está o candidato a vice-reitor, Antônio Ayrton. Estamos de volta, professor, e já apresento a nossa próxima pergunta para o senhor. Qual o papel da pesquisa em uma universidade federal em um dos estados mais carentes do Brasil, como o Piauí? Perfeito. A pesquisa, ela em grande parte é o que caracteriza um ambiente universitário. Então, a diferença entre uma faculdade e uma universidade é que a universidade ela propicia, além do ensino, a pesquisa e a extensão, além de cursos de pós-graduação. Então, a pesquisa, ela durante muito tempo foi, de certa forma, relegada a uma atividade secundária. As pessoas não esperam muito de uma universidade, vamos dizer, pequena no contexto nacional, como sendo uma grande produtora de pesquisa. Parece assim um luxo produzir pesquisa. Na realidade, para o estado do Piauí, nós entendemos que a pesquisa ela é tão essencial quanto o ensino, porque a pesquisa precisa ser ligada com as necessidades reais da população. Um outro aspecto, que só para complementar, é a própria extensão. A extensão universitária precisa ser ligada com a pesquisa. Você precisa pesquisar algo, montar programas de extensão universitária e aquilo ser conduzido por alunos que estão na graduação. E assim você consegue juntar as três coisas. É claro que a pesquisa em geral é feita a nível de pós-graduação, mas nós também entendemos que a pós-graduação deve ter um papel na própria graduação. E aí nós vamos juntar as quatro coisas: graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão, os 5 componentes. Uma coisa extremamente importante é que o estado do Piauí, como você bem colocou, é um estado carente de recursos. No entanto, ele também tem uma população muito carente. Nós temos aqui um ambiente de pesquisa extremamente relevante. Só para citar um aspecto aqui, o Parque Serra da Capivara, para o curso de agronomia, é um ambiente de pesquisa fantástico. Nós temos o Hospital Universitário, que é um ambiente que não só presta um serviço à sociedade, mas é um ambiente de pesquisa fantástico. Então, é exatamente a mesma ideia que nós queremos levar para os outros cursos. Por exemplo, como nós podemos fazer pesquisa na arquitetura? Ora, nós temos uma identidade cultural muito grande. É preciso que essa identidade cultural seja traduzida através da arquitetura própria da nossa região. Como é que nós vamos fazer isso? Pesquisando, buscando, colocando o aluno lá num ambiente onde ele vai ver as características culturais de determinada região e vai traduzir aquilo na forma de projetos. Então, nós entendemos que a pesquisa, para falar aqui da área da saúde, dá um exemplo prático aqui. Nós temos aqui uma população que tem diabetes como um grande problema de saúde. Essas diabetes têm inúmeras complicações, como, por exemplo, amputação de membros, infartos, né? Então, nós queremos trazer a pesquisa, no caso da área da saúde, para aspectos práticos. Nós aqui no estado do Piauí, por exemplo, temos uma mortalidade muito grande por acidente vascular cerebral, maior do que a média nacional. E a tendência à queda que nós observamos no Brasil não se reflete aqui no Piauí. Mas por que isso ocorre? Então, esse tipo de pergunta, que vai ser traduzida numa pesquisa, ela tem uma aplicação prática. Isso vai ser traduzido depois em decisões aprimoradas no cuidado com essa população. Com a população diabética, com a população que tem AVC, ao mesmo tempo com a população que vive, no caso da arquitetura, num ambiente quente, por exemplo, com pouca umidade. Como é que a gente pode juntar a arquitetura, mantendo as suas características culturais, com as características do clima, para que a gente gere uma unidade residencial com as características mais favoráveis àquela pessoa. Então, a gente precisa juntar realmente as três coisas. E, por último, o grande link das três coisas que eu entendo é a necessidade da população. A necessidade da população é que deve guiar as linhas de pesquisa, é que deve guiar as atividades de extensão, é que deve guiar as atividades de pós-graduação e o aluno ser imbuído dessa cultura, imbuído dessa necessidade. Quando eu coloco o aluno da graduação no ambiente de extensão, ele vê as necessidades da população. Ao mesmo tempo, ele está vendo as necessidades, vamos dizer assim, do mercado. E se ele começa a perceber soluções que ele pode oferecer para aquela população e soluções que ele pode, inclusive, comercializar na sua atividade profissional quando ele concluir o seu curso. Então, essa é a ideia, juntar o desenvolvimento econômico a partir das necessidades da população e daí construir atividades de pesquisa com finalidade prática, extensão como serviço de atividade continuada de prestação à sociedade e juntar as três coisas, pós-graduação, ensino
pesquisa e extensão. Professor, o custo dos alunos da universidade pública tem se aproximado e até superado o valor das mensalidades das universidades privadas. Sobre esse ponto, como o senhor pensa? O orçamento da Universidade Federal, eu não vou citar detalhes, mas é na casa de algumas centenas de milhões de reais, acima de 800, quase 900 milhões de reais, dos quais mais de 260 milhões de reais são discricionários, ou seja, eles têm uma certa influência direta da administração, enquanto que os demais recursos são já de destinação direta. Esses valores não são exatamente pequenos. Quando você divide esse recurso pelo número de alunos da Universidade Federal presenciais e à distância, você tem realmente um valor acima de muitas mensalidades, principalmente considerando alguns cursos que a mensalidade, por exemplo, varia, em Teresina, varia de 700, 600 até 7 mil, 10 mil reais, mas quando você tira esses cursos mais caros, como medicina, odontologia, e coloca a imensa maioria dos outros cursos, realmente a média de gasto por aluno da Universidade Federal, não só do Piauí, do Brasil inteiro, mas é muito acima dessas mensalidades. Então, a gente se pergunta como é que uma faculdade privada consegue fornecer um serviço de qualidade cobrando um valor X e a Universidade Federal, que não tem, por exemplo, problemas de pagamento de pessoal, já tem o recurso garantido para isso, o gestor não precisa se preocupar se ele vai conseguir no final do mês pagar a folha de pagamento dele, ele vai poder se dedicar a gerir 260 milhões de reais por ano de atividades que são discricionárias, ou seja, que de certa forma passam pela influência da administração. Então, a resposta é muito simples. O país, obviamente, não tem espaço para você bater panela e com o pires na mão pedir mais recursos. E também não há mais como justificar que nós não fizemos isso, não vamos fazer aquilo, porque nós não temos recursos. Essa ideia, eu acredito que ela é ainda o argumento de muitas pessoas, mas nós entendemos exatamente o inverso. Nós devemos otimizar os recursos disponíveis, nós devemos fazer mais utilizando o mesmo recurso. Quando você simplifica processos, quando você diminui a burocracia, quando você otimiza recursos, você tem mais dinheiro sobrando, o mesmo valor, mas você pode fazer muito mais. Um outro aspecto é assim, mesmo que o valor não aumente, você pode direcioná-lo para os investimentos corretos, para investimentos que vão trazer retorno à Universidade Federal, que vão trazer retorno à sociedade. Para dar um exemplo prático, eu vou falar aqui do Hospital Universitário. O Hospital Universitário é uma potência gigantesca. O Hospital Universitário ele deve ter uma predisposição a servir como grande farol da medicina e das áreas relacionadas à saúde, como enfermagem, nutrição, fisioterapia, etc. O Hospital Universitário ele pode, por exemplo, fazer um investimento de comprar um equipamento ou um investimento de comprar um outro equipamento. E essa decisão de investimentos vai fazer uma enorme diferença na contabilidade final do Hospital Universitário. Vai fazer com que ele precise de recurso ou não precise de recurso, ele se mantendo. O SUS, ele não paga exatamente mal, principalmente procedimentos de alta complexidade, ele paga, por sinal, muito bem. Valores superiores, muitas vezes, a convênios privados de saúde, uma coisa que a população nem imagina. Então, quando você direciona os recursos do hospital universitário, apenas para dar um exemplo, a setores que são de alta complexidade, que são a habilidade natural, ele é credenciado preferencialmente pelo SUS para realizar procedimentos de altíssima complexidade, você torna o hospital autossuficiente, inteiramente independente de investimentos outros. Então, ele vai se automanter. Essa mesma lógica você pode aplicar para dar um outro exemplo, bem distante. O nosso museu de arquitetura, nosso museu de arqueologia. Se você fizer investimentos adequados no Museu de Arqueologia e ele tiver uma visitação adequada, ele vai se automanter. E se você fez investimentos corretos hoje, amanhã aqueles investimentos voltam para a universidade e você não vai ter que ficar mantendo o custeio daquele investimento. Todo mês o Museu de Arqueologia requer tantos mil reais para se manter, porque ele vai se automanter. Então, quando você usa os recursos de uma forma inteligente, fazendo os investimentos adequados, investimentos que vão retornar à universidade, fazendo com que ela se sustente, a prestação de serviço da universidade, sustente o seu próprio funcionamento, aí vai sobrar recurso. Agora, se você fizer investimentos inadequados, eles vão estar sempre requerendo todos os meses um custeio, você não faz investimentos, porque está sempre tendo que pagar o custeio daquela atividade. Então, direcionando corretamente o investimento, reduzindo burocracia, reduzindo e simplificando o processo, você consegue fazer mais com os mesmos valores.
Professor, nossa próxima questão, o senhor já começou a responder durante essa sua fala, mas seguindo as regras do nosso debate, todos os candidatos não têm acesso às nossas perguntas antes do início da entrevista. Por isso, eu vou realmente lhe passar a nossa próxima pergunta e o senhor vê aí como se organiza os seus pensamentos para respondê-la também. Nosso próximo questionamento diz respeito a essa questão de orçamento da universidade. Qual seria esse orçamento anual? E também gostaria de perguntar para o senhor se este orçamento é suficiente ou necessita de incremento. Para finalizar, também a Dia TV gostaria de saber quais mais outras propostas o senhor teria para incrementar o hospital universitário da UFP, aproveitando esse orçamento em vigor. Perfeito. A população dificilmente imaginaria que a Universidade Federal do Piauí, se ela fosse uma cidade, ela seria a sexta ou sétima maior cidade do Piauí. Se você considerar a comunidade universitária como alunos, servidores técnicos e servidores docentes, nós teríamos uma população que seria a sexta ou sétima maior população do Piauí. A mesma coisa em relação aos recursos. Se nós considerarmos que o orçamento da universidade seria comparável ao PIB, né, Produto Interno Bruto de um município, o Piauí, a universidade também seria o sexto ou sétimo maior município do Piauí. Então, entendendo desse ponto de vista, nós percebemos que nós temos, na realidade, uma ferramenta gigantesca. A universidade é como um gigante adormecido. A população está aí há 50 anos esperando a universidade cumprir o seu papel. Aqui fazendo uma ligação até com a primeira pergunta. Exceto alguns momentos em que ela foi, digamos, administrada de uma forma mais dinâmica, o que nós temos observado em geral é que a população se dá por satisfeita de que a universidade continue oferecendo os cursos de graduação, que o aluno entre e saia e vá procurar um emprego. Nós queremos que o aluno entre, mas saia transformado, que ele entre com a mentalidade de ensino médio, que ele saia com a mentalidade empreendedora. Essa transformação é a grande dificuldade, uma transformação cultural. Essa transformação cultural vem da gestão. Por isso que o nome da nossa chapa é UF Meritocracia. Esse é o grande valor. Se você faz com que a universidade seja gerida por meritocracia, se esse valor está imbuído em todas as pessoas que trabalham na universidade, sejam os servidores técnicos, inclusive os servidores contratados que são terceirizados, precisam todos eles terem essa mesma mentalidade. Nós estamos aqui para fazer da melhor forma o nosso trabalho. Ninguém sabe fazer o meu trabalho melhor do que eu mesmo. Eu aceito supervisão, eu aceito cumprir metas, mas eu sei muito bem o que eu estou fazendo, eu tenho responsabilidade. Agora, a pessoa só se comporta dessa forma se ela tiver nos seus superiores uma avaliação que seja criteriosa, que seja justa, que seja isenta, que não seja desviado por nenhum tipo de propósito, como finalidades, por exemplo, políticas, que muitas pessoas trazem para dentro da universidade e utilizaram a universidade como uma ferramenta de manipulação, para dizer um termo ameno. Para não dizer ferramenta de pressão para obter votos num determinado sentido ou num determinado sentido diverso. Nós entendemos, então, que o orçamento da universidade é suficiente. Nós entendemos que 900 milhões quase, não é que seja um valor elevado se você considerar as despesas, são muitas despesas também, mas essas despesas podem ser reduzidas. Ao invés de você aumentar o orçamento, você reduz despesas, e principalmente despesas desnecessárias. Mais uma vez, direcionando a parte do orçamento em que a reitoria, que a administração, a Pró-Reitoria de Planejamento e de Administração tem uma inferência direta, fazendo os investimentos necessários para tornar cada unidade da universidade autossuficiente em termos de recurso. Agora, professor, por favor, fique à vontade para deixar sua mensagem à comunidade universitária. Perfeito. Eu novamente gostaria de me dirigir ao quarto componente da comunidade universitária, que são as famílias. Eu entendo que a universidade tem uma grande responsabilidade. Não é apenas oferecer graduação e fazer alguma atividade de extensão, fazer alguma atividade de pesquisa. A grande responsabilidade é transformar o aluno que entra com a mentalidade de ensino médio e dependência dos pais, dependência da família, e fazer com que em 4 ou 6 anos esse aluno saia com uma outra mentalidade, uma mentalidade capaz de gerar o autossustento, de ser produtivo para a sociedade, de gerar um serviço de qualidade e principalmente de conseguir não apenas buscar um espaço no mercado de trabalho, mas que seja capaz de gerar esse próprio espaço, porque a mentalidade dele é empreendedora, a mentalidade dele é de ser capaz de superar todas as dificuldades impostas pelas grandes desigualdades que a nossa sociedade impõe a toda a sociedade. Um outro aspecto é que nós temos consciência dessa responsabilidade, nós temos consciência dessa missão. Nós estamos aqui
Não é porque nós não tenhamos a percepção da gravidade que é você se propor estar à frente de um processo como esse. É exatamente o inverso. Nós estamos aqui porque temos consciência dessa responsabilidade, temos consciência da gravidade da repercussão de cada decisão que a reitoria toma, que seus pró-reitores tomam, e, portanto, nós queremos aqui fazer um compromisso com as famílias. Nós compreendemos que cada aluno canaliza os melhores investimentos, canaliza, às vezes, os últimos recursos que a família faz, muitas vezes faz sacrifício para pagar uma passagem de ônibus para o aluno chegar até a universidade, faz sacrifício, deixa de comprar uma outra coisa para comprar um caderno, para comprar um livro. E a universidade tem que assumir essa responsabilidade. O aluno tem que entrar lá com a mentalidade ainda aceitável de ensino médio, de dependência dos pais, e sair de lá independente, capaz de gerar o próprio sustento, gerando um retorno para a sociedade e gerando a maior satisfação que um pai e uma mãe pode ter, que é ver o seu filho trabalhando honestamente e contribuindo para a sociedade como um todo. Essa é a responsabilidade e essa é a nossa principal missão. E o nosso principal valor, eu diria que seriam divididos em 3. O primeiro, geral, nós chamamos de meritocracia. Se a universidade não for administrada com todas as pessoas respirando esse mesmo valor, meritocracia, eu estou fazendo o que eu posso, estou fazendo o meu melhor, amanhã eu vou saber fazer ainda melhor, porque eu estou estudando a cada dia, e eu sei que vou fazer isso porque o meu superior está me vendo assim, está avaliando assim, e assim as pessoas vão ascendendo na carreira pelo próprio mérito. Assim as pessoas conseguem devolver para a sociedade todo esse investimento em que ela recebe da sociedade. Os outros 2 valores são liberdade e respeito. Liberdade de opinião, liberdade de livre manifestação e respeito a todas as opiniões, respeito a todas as manifestações. Esses 3 valores são o tripé da nossa visão: meritocracia, liberdade e respeito. Professor Marcos, muito obrigado pela sua participação. Nós entrevistamos hoje aqui no seu jornal O Dia News o professor Marcos Sabri, que está à frente da chapa UFP Meritocracia. Ao lado dele, como candidato a vice-reitor, temos Antônio Ayrton. Nájila Fernandes, muito obrigado pela sua participação. Um abraço para você também. Sou eu que agradeço, Lívia. Um abraço. Lembrando que dia 7 tem debate, não é isso, Nájila? Exatamente. Dia 7 de agosto, a O Dia TV vai realizar um debate com todos os candidatos à reitoria da Universidade Federal do Piauí, ao vivo, a partir das 8h30 da noite. Obrigado, Nájila. Professor, obrigado. Boa tarde para o senhor. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Ok? O Jornal O Dia News vai para um rápido intervalo comercial. Na volta você continua acompanhando as nossas notícias. Não sai daí.